a gente entender um pouco sobre a visão, nós vamos começar falando rapidamente sobre o que nós chamamos de radiação eletromagnética. Tá? Então, o que é a radiação eletromagnética? Radiação eletromagnética é uma forma, um tipo de energia que se propaga pelo espaço na forma de ondas. Então, essa é uma característica da radiação eletromagnética. O fato de que ela se propaga pelo espaço na forma de ondas. E nós temos diferentes tipos de radiação eletromagnética, que nós vamos poder separar com base numa propriedade que as ondas têm. Então vocês podem perceber aqui, na parte de baixo da figura, aqui está mostrando uma parte da radiação eletromagnética que nós chamamos de espectro visível. Então, o espectro visível é uma parte, é uma porção do espectro eletromagnético, mas que o nosso olho, o olho humano, consegue detectar e nós conseguimos perceber. Então, essa forma aqui embaixo de ondas está representando isso, a energia eletromagnética viajando como ondas. E a distância entre o pico de uma onda e o pico de outra onda, nós vamos chamar de comprimento de onda. E com base nesse comprimento de onda, com base na distância entre esse ponto, o pico de uma onda, e o pico de outra onda, nós vamos poder separar os diferentes tipos de energia eletromagnética. Tá? Então, eu estou desenhando aqui, o comprimento de onda seria a distância entre o pico de uma onda e o pico de outra onda. Então, como isso funciona? Se a gente olhar aqui está representando a energia eletromagnética chamada de radiação gama. Tá? A radiação gama. Essa radiação gama, o pico de onda, a distância aqui do comprimento de onda, a distância entre um pico e o outro de onda, é de menos de 1 nanômetro. 0,01 nanômetro. Tá? Então, 1 nanômetro é o que? É a bilionésima parte de 1 metro. É muito pequeno, né? É uma coisa muito, muito pequena. O raio-x, todo mundo aqui já deve ter algum dia feito um raio-x. A radiação ali do raio-x se propaga pelo espaço em ondas com comprimento aqui de 1 nanômetro. A radiação ultravioleta, ela se propaga pelo espaço com um comprimento de onda de 100 nanômetros. O infravermelho, 1 milímetro a 1 centímetro. Aqui no meio teria ainda as ondas de micro-ondas, né? Mas se eu não me lembro, acho que... eu não me lembro, mas é entre 1 centímetro e 1 metro, eu não me lembro exatamente. E as ondas de rádio e de televisão entre 1 metro e 1 quilômetro a distância. Mas vamos focar aqui no que é o mais importante para a gente nesse momento, que é o espectro visível, aquela parte do espectro da radiação eletromagnética que nós conseguimos enxergar, que o nosso sentido da visão consegue captar. Então ele vai de 400 nanômetros a 700 nanômetros. Ok? Então, por exemplo, eu estou aqui sendo iluminado por uma luz que está emitindo uma energia, eu consigo perceber a luz aqui no ambiente por conta da lâmpada que eu tenho aqui, branca. Por que a luz aqui é branca? Ela é branca porque ela está emitindo energia luminosa, fótons de luz, com todos esses comprimentos de onda aqui. Todos, do 400 até os 700. Então ela emite com 400, com 500, com 600, com 440, 450, enfim. Está cobrindo toda essa gama. A gente percebe isso como branco. Né? Se eu pegar um objeto que tem uma cor vermelha, por que um determinado objeto tem a cor vermelha? Ele tem a cor vermelha porque quando a luz branca, a luz que tem todos os comprimentos de onda, incide nesse objeto, aquele pigmento que tem no objeto vai absorver os outros comprimentos de onda e vai refletir essa parte aqui, a região próxima dos 600, 650 nanômetros, que é aquele vermelho.
Tá? Então, os diferentes objetos que a gente tem ao nosso redor, eles podem, então, quando eles são atingidos pela luz, eles podem absorver certos comprimentos de luz e refletir certos comprimentos de luz. Um objeto que é preto é porque ele absorve todos os comprimentos de luz. Um objeto que é branco é porque ele reflete todos os comprimentos de luz. Um objeto que é transparente é porque ele deixa todos os comprimentos de luz atravessarem ele. Ele não absorve nenhum comprimento de luz e também não reflete. Tá? E aí, então, o que a gente tem, pessoal, no espaço, então é energia eletromagnética viajando pelo espaço com diferentes comprimentos de onda. Ou um comprimento de onda médio, ou aqui um comprimento de onda mais curto, ou aqui um comprimento de onda mais longo. Opa, ficou horrível, né? Ficou horrível aqui o meu... Não ficou alinhado. Deixa eu tentar fazer um pouquinho mais reto. É a pressa, pessoal. Ah, ficou horrível. Mas dá para perceber que o comprimento de onda aqui é maior na minha apresentação, tá? Quando essa energia luminosa atinge o fundo do nosso olho, lá na retina, lá nós temos receptores, células, que são receptores visuais. E eles vão ser estimulados. E diferentes receptores vão ser mais estimulados por comprimentos de onda em determinado, por energia eletromagnética com determinados comprimentos de onda. E o nosso cérebro, então, vai captar essa informação, vai receber essa informação que veio dos receptores da retina, vai processar e vai mostrar para a gente isso na forma de cor. Então, o nosso sistema visual, ele é capaz de nos mostrar a luz que os objetos ao nosso redor estão refletindo e nos mostrar isso na forma de uma cor. Então, se eu tenho na minha frente um objeto e ele está refletindo para mim energia eletromagnética com comprimento de onda aqui, em torno de 600, 650 nanômetros de comprimento, o meu sistema visual vai me mostrar esse objeto, vai me mostrar o formato desse objeto e vai me mostrar a cor desse objeto como sendo uma cor vermelha. Se eu tenho um outro objeto que ele está recebendo a luz e está refletindo essa luz, e essa luz está chegando lá no meu olho, sendo captada pela minha retina, e ela tem um comprimento de onda aqui em torno de 488, 500 nanômetros, o meu sistema nervoso visual lá, a porção do sistema nervoso que vai processar essa informação da visão, o meu sistema visual, vai me mostrar o formato desse objeto e vai me mostrar ele com a cor verde, se for aqui. Se for aqui em volta dos 350 nanômetros, mais ou menos, o azul e assim por diante. Então, o nosso sistema visual nos permite perceber os diferentes comprimentos de onda, de energia eletromagnética, que os objetos ao nosso redor estão refletindo. E essa luz está atingindo o nosso olho. Okay? E com isso a gente percebe a cor do objeto, a gente percebe o formato do objeto. Isso renderiza, gera essa imagem que vocês estão percebendo agora. Por exemplo, quando vocês olham para a tela aí do computador, do que vocês estejam olhando. Além disso, o nosso sistema nervoso vai processar essa informação visual e vai permitir que nós percebamos um movimento. Então você consegue acompanhar um objeto ao longo do tempo e perceber se ele está parado ou se ele está em movimento. E você também, com o sistema nervoso, você consegue processar a imagem e você consegue distinguir e reconhecer objetos. A visão é um sentido tão complexo, tá? Que cerca de 25% de todos os neurônios que nós temos no nosso córtex cerebral estão dedicados ao processamento visual. Eles permitem a gente identificar um objeto. Então você olha para um objeto e você sabe. Se você já teve contato com aquele objeto, se você já aprendeu o que é aquele objeto, você consegue pegar a imagem daquele objeto, buscar isso, comparar com o que você tem na sua memória e reconhecer aquele objeto. Olha, aquilo ali é um lápis,
aquilo ali é um computador, aquilo é um monitor, aquilo é uma enxada, aquilo é um inseto. Então você consegue reconhecer esses objetos. Então é bem complexa o processamento que a gente faz visual, ok? E uma coisa interessante, né? Aqui em 100 nanômetros nós temos o ultravioleta. A luz do sol que a gente, né, observa, a luz das lâmpadas tem ultravioleta também. A lâmpada emite ultravioleta. O sol emite ultravioleta. Mas nós não conseguimos enxergar esse ultravioleta. Por quê? Porque nós não temos lá no nosso olho receptores que detectam ultravioleta. Alguns insetos, alguns pássaros, eles têm células, receptores na retina que detectam o ultravioleta. Então eles conseguem enxergar cores que nós não enxergamos a partir da detecção do ultravioleta. O nosso próprio corpo também, uma coisa interessante, nós produzimos radiação infravermelha, tá? Nós estamos liberando radiação infravermelha. Só que você não olha para uma pessoa e você não vê um brilho saindo da pessoa, não é? Porque nós não enxergamos o ultravioleta. O infravermelho. Tá? Nós não temos receptores para enxergar infravermelho. O nosso olho não. Ok? Então aqui na sequência, né, nós teremos aqui as estruturas oculares acessórias. São estruturas que estão ao redor do bulbo do olho e que auxiliam o olho. Então, aqui seria para discutir um pouco da anatomia dessas estruturas. Eu não vou falar isso aqui. Está bem descrito, sabe, aqui nos slides. Vocês conseguem estudar por aqui e fica bem tranquilo. Eu acho que se eu ficasse falando disso aqui agora, também seria meio que, assim, chover no chovido. Okay? Eu quero falar mais especificamente disso aqui, ó. Do bulbo do olho. Bulbo do olho. Aqui, todo mundo aqui já deve ter ouvido chamar isso aqui de globo ocular, né? Globo ocular é um termo, assim, vamos dizer, que é pouco utilizado hoje em dia, um termo que entrou em desuso, tá? Hoje em dia o termo em anatomia, o termo mais correto é bulbo do olho. O que é o bulbo do olho? É essa estrutura em forma de esfera, né, estrutura arredondada, alojada dentro da órbita. Então isso é o bulbo do olho. Então o bulbo, como eu falei, é uma estrutura arredondada, ele tem mais ou menos 2,5 cm de diâmetro. Então em seres humanos, o bulbo do olho tem mais ou menos 2,5 cm de diâmetro. Pequeno, né? Imagina uma esfera, né, uma bolinha com mais ou menos 2,5 cm de diâmetro. Uma coisa interessante é que o bulbo do olho, a parede dele, a superfície dele, é formada por 3 camadas. E nós vamos assim falar rapidamente da anatomia dessas 3 camadas. Então, de fora para dentro, a gente tem assim, por fora, a camada externa é a túnica fibrosa. Aquela que fica no meio é a túnica vascular. Tá? Aquela que fica no meio. E a camada interna, aquela que forra o bulbo do olho por dentro, é a retina, que a gente pode chamar de túnica interna. A retina é onde vão estar os receptores para a visão, as células que vão detectar, que vão captar, que vão ser estimuladas pela energia luminosa. Então vamos começar falando rapidamente da túnica fibrosa. Como eu disse, a túnica fibrosa é a camada externa do bulbo do olho. É ela que reveste o bulbo do olho por fora. Essa túnica fibrosa, ela tem 2 partes, a córnea e a esclera. Vamos começar falando pela córnea. Todo mundo já deve ter ouvido falar de córnea. Aqui estão algumas características dela, tá? Então a córnea, ela está localizada na parte anterior do bulbo do olho. É essa região que eu estou circulando aqui com verde. Então isso aqui é a córnea, tá? Fica bem na parte anterior do bulbo do olho. Primeira característica dela é que ela é transparente, tá? Então ela é transparente. Isso é óbvio o motivo, né? Ela é transparente porque ela não pode absorver e nem refletir a luz. Ela tem que deixar com que a luz passe para a luz
vir aqui para dentro do bulbo do olho. Essa parte amarela que vocês estão vendo aqui no fundo do olho, isso aqui é a retina, essa parte é amarela. Então a luz tem que atravessar a córnea para ela poder acabar atingindo a retina, tá bom? Uma outra coisa interessante sobre a córnea é que ela vai recobrir a íris. O que é a íris? Ela está marcada aqui na figura. A íris é essa parte colorida do olho. E no centro da íris tem um orifício chamado de pupila. Então a luz atravessa a córnea e tem que atravessar a pupila. Uma outra característica da córnea é que ela é avascular. O que quer dizer avascular? Quer dizer que ela não tem vasos sanguíneos. Então aqui na córnea, tá, não tem vasos sanguíneos. E é bem óbvio o porquê disso. Imagina se você tivesse vasos sanguíneos na tua córnea. Como que você ia enxergar? Você ia enxergar o fluxo de sangue, né? O sangue passando pela tua córnea. Então ela é avascular, mas ela é bastante inervada. Então tem muitas terminações, ela é muito sensível. Todo mundo já percebeu isso, né? Quando alguma coisa bate no teu olho, uma poeira, alguma coisa, né, que cai ali, é bastante irritante, porque ela é bastante inervada, ela é bastante sensível. Uma coisa muito comum é transplante de córnea. Algumas pessoas têm problemas na córnea. Por exemplo, um problema comum é um problema chamado de ceratocone. Se vocês observaram aqui, vocês perceberam que a córnea ela tem uma curvatura. Ela tem essa curvatura, ela tem uma curvatura para fora, tá? A gente diz que a córnea é uma lente convexa, tá? Então ela tem esse formato arredondado por conta da curvatura dela. Em pessoas que têm uma condição chamada de ceratocone, a córnea da pessoa não é curvada assim, ela é pontiaguda, ela tem um formato de cone. E isso prejudica muito a visão da pessoa, porque a córnea ela faz parte do sistema de lentes do olho. A córnea ajuda a focalizar a imagem lá na retina. Tá? Ela ajuda a fazer com que a radiação luminosa que está chegando no teu olho seja focalizada lá na tua retina. Então essas pessoas que têm a córnea com formato cônico e não arredondado, ou pessoas que têm lesões, a pessoa sofre uma lesão, algum produto químico, alguma coisa machuca muito a córnea, a pessoa pode precisar de um transplante. Aí é tirada uma córnea de cadáver, né? Retira aquela córnea que está com problema e sutura a córnea saudável no lugar. Okay? Depois, né, essa sutura sai e tudo mais. Vamos falar da outra parte da túnica fibrosa, que é a esclera. Então nós temos aqui na frente a córnea e continuando a partir das bordas da córnea, nós vamos ter a esclera. A esclera é que forma isso que a gente chama de branco do olho. Essa parte branca do olho é a esclera. Ela é muito resistente, ok? E ela ajuda a dar formato ao bulbo do olho. Ela ajuda a manter essa forma arredondada do bulbo do olho. E também ela serve como um local de fixação muscular. Se vocês observarem aqui onde eu estou marcando, isso aqui é um músculo, aqui tem outro músculo. Então tem vários músculos esqueléticos que se fixam na esclera. E esses músculos eles ficam lá dentro da órbita. E esses músculos vão movimentar então o bulbo do olho para um lado, para o outro, para cima, para baixo. Tá? Nós temos na sequência agora a túnica vascular. A túnica vascular é aquela que eu comentei, que fica no meio. Ela fica abaixo da túnica fibrosa. E ela tem essas estruturas. Ela tem a corióide, o corpo ciliar, a pupila e a íris. Vamos começar falando da corióide. Tá? Então nós já vimos aqui a túnica fibrosa, aquela que fica externa. Nós já vimos que ela tem a córnea e que ela tem a esclera. A corióide e toda a túnica vascular, na verdade, vai ficar aqui, embaixo da túnica fibrosa. É essa parte que está em azul. Toda essa região que está em azul aqui
é a túnica vascular. A corióide, ela começa aqui, ó. Opa. A corióide, ela começa aqui, onde eu estou marcando. Ela se estende, toda essa parte em azul aqui é a corióide, vem, e ela vai terminar aqui, ó. Se a gente for olhar aqui nessa figura, essa figura que está aqui embaixo é um olho humano cortado, tá? Então, essa borda aqui, ó, que eu estou marcando em verde, é a borda da corióide. Daqui para trás, a gente vai ter a corióide. Vocês estão percebendo aqui que tem uma coisa bem branquinha, né? Parece uma nata que está aqui por cima. Isso aqui é a retina. E essa parte escura que dá para perceber que está embaixo da retina é a corióide. Então ela cobre toda essa região aqui, ó, do fundo do olho, tá? A gente tem a corióide. A corióide, ela tem uma cor escura. Por quê? Porque ali tem células que produzem um pigmento chamado melanina. A melanina é o mesmo pigmento que dá cor ao nosso cabelo, que dá cor à nossa pele, tá? E só que aqui é produzido bastante melanina, então tem uma cor escura. Como eu já disse, então, essa corióide, ela vai recobrir a esclera por dentro. Eu tenho a esclera por fora e a corióide por dentro. Ela é bastante vascularizada, tem bastante vasos sanguíneos. E esses vasos sanguíneos que tem na corióide ajudam a nutrir as células da retina, tá? E uma coisa muito interessante, qual é a outra função da corióide? Como ela é escura, ela é importante porque ela impede a reflexão e a difusão da luz. Como ela é escura, esse pigmento melanina, como ele é preto, ele é escuro, ele absorve a luz, não é? Então a luz, ela vem aqui, ela atravessa a nossa córnea, passa pela pupila, atravessa a lente do olho e a luz incide na retina. A luz, ela atravessa a retina. E à medida em que a luz atravessa a retina, ela estimula os receptores. E essa luz, quando ela atinge a corióide, ela é absorvida pelos pigmentos na corióide. Se não tivesse os pigmentos na corióide, o que ia acontecer? Se a corióide não tivesse essa melanina e não fosse escura. A gente entende isso quando a gente analisa as pessoas que são albinas. Os albinos são pessoas que têm um defeito genético, têm um defeito no gene para a produção da melanina. Então essas pessoas, elas não produzem melanina. Dá para ver, olha a cor da pele da pessoa, a cor do cabelo, porque não tem melanina. Essa imagem aqui é um corte de um olho, mas esse aqui não é um olho de um albino, é um olho de uma pessoa normal. No olho do albino, por dentro, não tem essa cor escura, tá? Então, o que acontece nessas pessoas? Acontece o seguinte, a luz vem, tá? Ela vai atravessar isso aqui, ela vai estimular a retina, mas como não tem um pigmento escuro para absorver essa luz, a luz vai ficar fazendo o quê? Ela vai refletir para cá, vai refletir para cá, vai refletir para cá. Entenderam? Então a luz, ela fica refletindo dentro do olho da pessoa. Por isso que o camarada que é albino, ele tem que usar óculos escuros mesmo dentro de um ambiente fechado. Mesmo a luz artificial das lâmpadas, aquela luz, a pessoa enxerga um clarão de luz, aquilo ofusca, a pessoa não consegue enxergar com qualidade, porque a luz fica refletindo dentro do olho e o que ela vê é um grande clarão de luz, ao invés de enxergar, né, com nitidez. Então isso ajuda a gente a entender a importância da corióide. Tá? Ela é importante para nutrir a retina e também para evitar essa reflexão e difusão da luz dentro do olho. Lembra que eu disse aqui, ó, a corióide, ela começa aqui, vai e termina aqui. Essa estrutura aqui, ó, que fica na frente aqui, ó, bem na frente da retina, ó, você vai conseguir enxergar nesse corte, é isso aqui, ó.
toda essa região aqui. Isso aqui é o que nós vamos chamar de corpo ciliar, tá? Então o corpo ciliar está aqui, ó. Aqui e está aqui, ó, bem onde eu estou clicando e começando. Então isso aqui é o corpo ciliar. Nesse corpo ciliar, nós vamos ter algumas coisas que são interessantes. Primeiro, nós vamos ter essas dobrinhas aqui, essas pregas, que são chamadas de processos ciliares. Esses processos ciliares, eles dão origem a esses fiozinhos aqui, chamados de fibras onulares. Essas fibras onulares, elas vão se fixar nessa estrutura que é a lente do olho, tá? É essa estrutura aqui, ó. E essas fibras onulares mantêm a lente do olho na posição dele, na posição que ela tem que ficar. Tá? E essas fibras também são importantes para o processo de acomodação. A gente já vai entender. Além disso, essas dobrinhas aqui, os processos ciliares, também produzem um líquido chamado de humor aquoso. Tá? A gente já vai falar com mais detalhes desse humor aquoso. E uma outra estrutura que a gente tem no corpo ciliar, eu estou marcando aqui em verde, ó, é um músculo, tá? Uma musculatura que nós temos aqui, chamado de músculo ciliar. Aqui é músculo liso. E essa musculatura aqui é importante para o processo de acomodação. O que é esse processo de acomodação? O processo de acomodação é um processo que envolve o músculo ciliar, as fibras onulares e a lente do olho. E esse processo de acomodação ele permite você focar um objeto que está distante de você, você vê com nitidez, você enxergar com foco um objeto que está distante de você, ou você enxergar com foco um objeto que está perto de você. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver isso com um pouco mais de detalhes. Vamos falar sobre esse humor aquoso. Então eu já comentei que o humor aquoso é um líquido, ok? Ele é produzido aqui, ó, por essas dobrinhas chamadas de processos ciliares. E esse humor aquoso ele faz a seguinte circulação. Ó, ele sai aqui, ele passa por um espaço minúsculo que tem aqui entre a íris e a lente. Aí ele vem aqui para essa região anterior do olho. E aqui esse humor aquoso é reabsorvido e vai para o sangue. Tá? Aqui onde ele é produzido a partir do sangue. Aí ele circula e volta para o sangue. Esse humor aquoso ele é um líquido muito importante para manter a pressão interna do olho. Tá? Então, por exemplo, quando você pensa numa bola de futebol, o que tem dentro da bola para fazer pressão e manter a bola cheia e com formato de bola? É o ar, você tem que bombear ar lá dentro. Não é? Dentro do olho é o humor aquoso. É a principal estrutura que vai preencher o espaço dentro do olho, gerando uma pressão que mantém o bulbo do olho no seu formato normal, no seu formato esférico, no seu formato arredondado. Se uma pessoa faz, por exemplo, uma perfuração aqui na córnea, a pessoa perfura totalmente a córnea, o que vai acontecer? Esse humor aquoso ele vai vazar. Com isso, a pressão dentro do olho vai diminuir. Qual que é o problema disso? O problema é que essa pressão que a gente tem dentro do olho, ela mantém a retina esticada na sua posição normal. Se você tira essa pressão, você não tem mais nada para manter a retina esticada na posição normal dela. Com isso, a tendência é a retina descolar da corióide, perder o seu formato, o seu ajuste ali normal. Tá? Por isso que é importante ter essa pressão intraocular. Agora, e se essa pressão for alta demais? Aí nós vamos ter um outro problema. É uma doença chamada de glaucoma. Tá? Glaucoma é quando a pressão ali dentro do olho está muito alta para aquele olho. Então isso varia de pessoa para pessoa. Qual é a pressão normal, vamos dizer assim, de funcionamento, a pressão fisiológica do olho do camarada. Mas se você tem algum problema que leva ao acúmulo de humor aquoso dentro do olho, a pressão tende a aumentar. E esse aumento de pressão tende a comprimir as estruturas dentro do olho e pode levar à morte das células na retina. E com isso a pessoa pode perder a visão dela. Tá? Então, glaucoma é uma doença bem grave que pode levar à perda da visão. Por isso que é importante,
pelo menos uma vez por ano, você ir no oftalmologista, tá? Fazer um exame, e um dos exames de rotina que o profissional vai fazer é verificar a tua pressão intraocular, verificar como está a tua retina. Porque o glaucoma, se ele for feito um diagnóstico precoce, tem formas de tratamento hoje em dia. Às vezes, dependendo, tem até cirurgia. Mas se a pessoa não tratar, não cuidar, a pessoa pode perder a visão. Então é importante acompanhar isso aí. Uma outra porção da túnica vascular, e que é mais fácil a gente entender, é a íris. Então, como eu comentei com vocês, a íris é essa parte colorida do olho. Quanto mais melanina tiver aqui na íris, mais escura ela vai ser. E quanto menos melanina tiver, mais azulada ela vai ser. Ok? Então a íris ela fica aqui, ó, nessa região, entre a córnea, que está na frente dela, né, e a lente que vai estar atrás da íris. E no meio da íris tem um orifício. Esse orifício é a pupila. Por que quando a gente olha pela pupila, a gente vê escuro? Porque lá dentro do olho, por conta daquela coloração da corióide escura, né, fica escuro para fazer aquele sistema lá de absorver a luz e não deixar que tenha aquela reflexão, aquela difusão da luz. Então a parte colorida é a íris, o orifício no centro da íris é a pupila. Para que serve a íris? Tá? Então vamos lá. A íris ela serve para controlar a quantidade de luz que entra no olho. Porque nós temos na íris uma musculatura. E essa musculatura da íris está sob o controle do sistema nervoso autônomo. Então, quando eu tenho uma maior ativação do parasimpático, quando eu tenho uma maior ativação do parasimpático, o que acontece? Isso causa uma constrição da musculatura da íris. E essa contração, da musculatura da íris estreita, né? Faz uma constrição na pupila. Diminui o tamanho da pupila. Por outro lado, se eu tiver uma maior ativação do sistema nervoso autônomo simpático, essa ativação do simpático vai causar a dilatação da musculatura da íris, o que, por sua vez, vai causar a dilatação da pupila. Então, quando que a gente vai usar isso aqui? Quando você está num ambiente escuro, com pouca luz, vai prevalecer a ação do simpático ou do parasimpático? Vai prevalecer a ação do simpático, causando a dilatação da pupila, para que mais luz consiga entrar no teu olho. E aí, mesmo você estando num ambiente escuro, você vai conseguir enxergar alguma coisa. Por outro lado, se você está num ambiente muito claro, uma luz solar direta, uma luz muito forte, vai aumentar a atividade do sistema nervoso parasimpático, para diminuir o tamanho da pupila, diminuir a quantidade de luz que entra no teu olho, né? E não ter um excesso de luz que pode ofuscar a tua visão. Então o sistema nervoso autônomo vai regulando o diâmetro da tua pupila e com isso regulando a quantidade de luz que entra no olho, tá? De acordo com a necessidade. Uma coisa interessante, eu vou deixar aqui um tema para vocês fazerem em casa, uma experiência bem interessante. Tapem um dos olhos, tá? Deixa o olho tapado, e o outro olho que não ficou tapado, vocês olhem para a luz. E façam isso perto de um espelho. Depois de alguns segundos, você volta o olho para o espelho, né? E tira a mão. E compara as duas pupilas. Aquela que estava no escuro, porque estava tapada, e aquela outra que estava voltada para a luz. E vejam se tem diferença no diâmetro. É uma coisa bem simples de fazer, uma experiência bem simples de fazer, mas que permite a gente demonstrar isso aqui na prática. Tá? E agora, finalmente, nós vamos falar sobre a retina. Tá? Nós vamos falar sobre a retina. Então, a retina é a camada interna do bulbo do olho. É essa que está em amarelo, vocês estão vendo aqui. Ó. Ela está aqui preenchida em amarelo. Isso aqui é a retina. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é uma imagem
de um exame chamado exame de fundo de olho. É um dos exames que o oftalmologista vai fazer lá de rotina, para ver como está a saúde do teu olho. O que ele vai fazer? Ele vai dilatar a pupila, ele vai aplicar um medicamento que bloqueia o parasimpático. Aí o simpático vai ficar funcionando sem o contrabalanço do parasimpático, a tua pupila dilata, com isso ele consegue enxergar lá no fundo do teu olho e observar a tua retina, tá bom? Observar a tua retina. E é isso aqui que você consegue ver nesse exame, ó, que no fundo está a retina. Primeira coisa que chama atenção aqui, o disco do nervo óptico. É essa estrutura que vocês estão vendo amarelada aqui, ó. É o lado que fica perto do nariz. Ele vai estar sempre no lado da retina que fica perto do nariz, ok? Vai perceber uma outra coisa interessante, que desse nervo do disco óptico está saindo vasos sanguíneos, ó, que está saindo a veia central e a artéria central da retina, que ajudam então a fazer uma circulação sanguínea também pela retina. E uma outra coisa que vai observar é essa região bem no centro da retina, ó. Essa região mais escura, bem no centro da retina. Essa é a área mais importante da retina, ok? É a área mais nobre da retina. Já a gente vai estudar isso aqui com mais detalhes. Aqui está mostrando um pouco de como é a estrutura histológica da retina. Tá? Então aqui eu peguei um pedacinho da retina e amplifiquei, como se eu estivesse olhando a retina no microscópio. E aí a gente consegue perceber o seguinte, que a gente pode dividir a retina em duas partes. A parte mais externa, aquela que fica voltada para a corióide, é chamado de extrato pigmentoso. Aqui nós temos células que são epiteliais e que produzem melanina também, aquele pigmento escuro, que a gente já estudou. E a maior parte da retina é o que a gente chama de extrato nervoso. E olha que interessante, pessoal. Esse extrato nervoso da retina, ele é uma extensão do encéfalo. Não é à toa que ele se chama extrato nervoso. É porque aqui nós vamos ter células neuronais. Tá? Nós vamos ter células neuronais. Então, nesse extrato nervoso, nós vamos ter aqui os receptores visuais, as células que captam a energia luminosa, e nós vamos ter neurônios aqui que já vão, inclusive, começar o processamento da informação visual. É tão complexo o processamento da visão que ele já tem que começar aqui na retina. E aqui também nós vamos ter os neurônios que vão dar origem ao nervo óptico. O nervo óptico é esse nervo aqui, ó. Ele sai lá do fundo da retina, tá? Ele sai do fundo da retina e ele vai lá em direção ao encéfalo para levar essas informações que estão sendo captadas aqui para serem processadas no encéfalo, serem processadas no sistema nervoso central. Então, o extrato nervoso da retina, o que ele faz? Ele capta, ele inicia o processamento e ele envia os estímulos visuais lá para o encéfalo. Então isso é interessante, ó. Como eu disse, a luz, tá? Ela atravessa a retina. Olha a direção da seta. A luz, ela faz esse sentido aqui, ó. Ela atravessa a retina. Aqui embaixo, na parte, né, mais externa aqui da retina, é que vão estar os receptores. Eles é que vão ser estimulados pela luz. E aqui mais em cima vão estar os neurônios que vão começar o processamento dessa informação que foi captada por esses receptores e que vão formar o nervo óptico e mandar essa informação para o encéfalo. Então vamos ver com um pouco mais de detalhes o que a gente tem, né, nesse extrato nervoso aqui da retina. Então a primeira parte desse extrato nervoso da retina é o que nós chamamos de camada fotorreceptora. Nessa região da retina, nós vamos ter as células que são os receptores para a visão. E nós, seres humanos, nós temos dois tipos de receptores para a visão. Nós temos um tipo de receptor que nós chamamos de bastonetes. Os bastonetes são esses aqui, ó.
eles têm um formato de bastão mesmo, por isso que recebe o nome de bastonete. Em cada uma das nossas retinas, nós temos cerca de 120 milhões de bastonetes. Nós temos bastante desses bastonetes, né? E o outro tipo de receptor visual que nós temos são os cones. São esses aqui, ó. Eles realmente, a extremidade deles aqui tem um formato de cone. Nós temos cerca de 6 milhões de cones. Então nós temos muito mais bastonetes do que cones. E esses dois receptores, eles têm características e funcionamento diferente, tá? O bastonete, ele tem uma desvantagem, tá? A desvantagem do bastonete é que ele só permite a visão em tons de cinza. Ele não permite visão colorida. Essa é a desvantagem dos bastonetes. Ele não permite a visão colorida, só a visão em tons de cinza. Agora, a vantagem do bastonete é que ele é muito mais sensível à luz. Então, os bastonetes eles conseguem ser estimulados mesmo quando você tem uma quantidade muito pequena de luz. Só que eles só permitem a visão em tons de cinza. Então, é por isso que você não usa os bastonetes quando você está num ambiente claro, como onde eu estou aqui agora. Porque aqui tem muita luz. O bastonete ele é tão sensível à luz que quando você está num ambiente que tem muita luz, eles não funcionam. Eles só vão funcionar quando você está num ambiente que tem pouca luz. Quando você está num lugar escuro, tá? Aí os bastonetes vão funcionar. Eles vão conseguir detectar aquela pequena quantidade de luz que você tem ali e vão permitir uma visão, mas é uma visão em tons de cinza. Vocês já repararam isso? Que quando você está caminhando, por exemplo, na mata de noite, ou você está caminhando num lugar que não tem iluminação, às vezes só com a iluminação da lua, ou às vezes só com a iluminação das estrelas, ou só uma lâmpada que está distante, você consegue enxergar alguma coisa, mas você não consegue distinguir cores, tá? É porque naquele momento você está usando os teus bastonetes, você está enxergando mesmo num ambiente com pouca luz, mas você não consegue distinguir cores, tá? Os cones, por sua vez, eles também têm vantagens e desvantagens. A desvantagem deles é que eles são muito menos sensíveis à luz do que os bastonetes. Então, quando você está num ambiente escuro, como tem pouca luz, isso não é suficiente para ativar os teus cones. Eles não funcionam quando você está no escuro, ok? Eles vão funcionar quando você está num lugar claro, você está sob a luz do sol, você está com uma luz artificial. Só que a vantagem dos cones é que eles permitem a visão em cores. E nós temos 3 tipos de cones na nossa retina. Nós vamos ter lá os cones verdes, os cones azuis e os cones vermelhos. Por quê? Os cones verdes, eles vão ser mais estimulados por aquela energia com comprimento de onda mais próximo do verde, tá? Mais ali no centro do espectro, né, visual. Os cones azuis, pela energia eletromagnética, mais lá no começo, ok? Os comprimentos de onda mais curtos, na onda do azul. E os cones vermelhos vão ser mais estimulados por luz com comprimentos de onda maior, mais próximo do vermelho. Então nós temos verde, azul e vermelho. E como é que o nosso sistema nervoso forma milhares de cores, né? Se a gente tem cones que são mais sensíveis para o verde, para o azul e para o vermelho. O que acontece é que essas cores, verde, azul e vermelho, são cores primárias. Vocês se lembram lá das aulas de artes? Ou na minha época chamava educação artística, as cores primárias, né? Então, quando você pensa em cores primárias, tem sistemas diferentes de cor primária. Mas existe um sistema de cor primária que é um sistema formado por verde, azul e vermelho, né? Que no inglês é o sistema RGB, Red, Green and Blue. A tela que você está usando agora no teu computador, no teu celular, no tablet, na tua televisão, para enxergar essa luz,
é uma tela que funciona assim. Tá? A não ser que você esteja usando uma televisão de tubo, né? Que eu acho pouco provável que você tenha uma televisão de tubo. Provavelmente você tem uma tela de LED ou uma tela de LCD. O que tem nessa tela? Ela tem minúsculos pontos e esses pontos são pequeniníssimas lâmpadas que podem acender em verde, azul ou vermelho. E aí, dependendo do tom de verde, do tom de azul ou do tom de vermelho, ou da falta de um deles, ou da falta de vários deles, da combinação dessas cores, você pode gerar milhares de outras cores. Então é assim que o nosso sistema nervoso faz. Quando você recebe a energia luminosa que está vindo de um objeto, essa energia vai incidir sobre uma determinada área da tua retina. E o teu sistema nervoso vai perceber quanto por cento de cones verdes, azuis e vermelhos estão sendo estimulados naquela área da tua retina, né, que está captando aquele objeto. E com base nessa combinação, no quanto está estimulando de um ou de outro cone, você vai perceber isso como uma determinada cor. E como são cores primárias, você pode então compor cores secundárias, terciárias e assim por diante. Ok? Vamos lá. Ó, essa figura está mostrando isso. Ó. Olha o pigmento azul. Olha como ele é mais estimulado aqui, ó, no começo, né, do espectro. O pigmento verde é mais aqui e o pigmento vermelho mais aqui. Uma coisa interessante é que tem pessoas que podem ter problemas nesses pigmentos. A pessoa tem defeitos genéticos nesses pigmentos. Okay? Então isso são os famosos cegueira para cor, né? Os daltônicos, daltonismo, problema para enxergar cores. Existem esses testes, eu não vou entrar em detalhes, isso é bastante complexo, mas eu deixei lá na nossa sala Moodle o link para um site especificamente sobre isso, um site que explica bem detalhadamente todos os tipos de daltonismo, de problemas com identificação de cores, com testes e tudo mais, tá? Então acessem o site lá, tem bastante informação interessante. Então voltando aqui para a retina, nós já vimos que tem a camada fotorreceptora e depois tem as outras camadas com os neurônios que vão iniciar o processamento da informação captada pelos fotorreceptores e formar o nervo visual. Tá? Aqui está mostrando uma coisa, um problema que é comum de acontecer na retina, que é o descolamento da retina. Tá, pessoal? Isso aqui é uma coisa muito triste. Geralmente acontece quando a pessoa tem um impacto. Vocês lembram quando eu mostrei lá uma imagem de fundo de olho? Né? Tá vendo como é diferente? Ó, como está tudo enrugado? A retina soltou, ela descolou da corióide. Geralmente isso acontece por impacto na cabeça. Tá? Isso aqui, quanto antes a pessoa procurar um médico oftalmologista, a chance dela de recuperar a visão é maior. Quanto mais tempo demorar, a chance dela ter perda de visão é maior. Tá? Ok. Uma outra estrutura importante é uma estrutura chamada de mácula lútea. É aquela parte escura lá no centro da retina que eu comentei com vocês. E que eu disse que é a parte mais importante da nossa retina. Ok? E no centro dessa mácula lútea tem uma região que a gente chama de fóvea central. Ó, é uma depressão no centro da mácula lútea. Essa região ela é muito importante porque ela só contém cones, ela não tem bastonetes. A maioria dos cones que a gente vai ter na retina vai estar nessa região. Quer dizer, na verdade, a maior densidade de cones que nós temos na retina vai ser nessa região. Aqui está mostrando um esquema disso para a gente entender a importância. Ó. Então, a mácula lútea e no centro da mácula lútea a fóvea central. Vocês podem perceber aqui que nessa região da fóvea central nós não temos bastonetes, nós só temos cones. Aqui nós já temos os bastonetes. Ó. Aqui nós só temos cones, né? Os cones vermelhos, verdes e azuis. Ok? Então é a região que tem maior densidade de cones. É a área de maior acuidade ou resolução visual. Então essa fóvea central ela é muito importante. É a região mais nobre da retina. É a região onde a retina consegue captar a informação com maior riqueza de detalhes. Tá? Maior riqueza de detalhes. Tá?
Ó, e uma outra coisa interessante é que é o único local na retina onde a luz incide diretamente sobre o cone, sobre os cones, porque aqui, aquelas outras camadas, elas ficam deslocadas para os lados, e aqui a luz consegue incidir diretamente sobre os cones. No restante da retina, a luz tem que atravessar essas células aqui antes de atingir os fotorreceptores. Então, não esqueçam isso, a fóvea central está no centro lá da retina. É a área mais nobre da retina, é a região onde consegue se formar uma imagem com mais nitidez, com maior riqueza de detalhes. Tá? É muito comum, às vezes, as pessoas terem lesão nessa área. Por exemplo, tem uma doença chamada toxoplasmose. Toxoplasmose é causada por um parasita, né? O Toxoplasma gondii. Esse parasita, as pessoas adquirem ele geralmente pelo consumo de água e alimentos contaminados com fezes de animais. Então tem alguns animais, pombos, gatos, que podem eliminar os ovos desse parasita nas fezes, e se essas fezes contaminarem água e alimentos, e a pessoa ingerir essa água e esses alimentos contaminados, a pessoa pode acabar desenvolvendo essa toxoplasmose. É uma doença que pode causar muitos problemas, entre eles pode levar à perda da visão, porque essa toxoplasmose leva à destruição dessa região da fóvea central da retina. Tá? As mulheres, as gestantes também se desenvolvem toxoplasmose, principalmente no primeiro trimestre da gestação. Isso pode ser gravíssimo para a criança. A criança pode nascer com cegueira, com surdez, com problemas neurológicos graves. Tá? Por isso que é importante saneamento básico, né, pessoal? As pessoas têm que ter acesso a uma água tratada, a uma água de qualidade. É importante que a pessoa tenha acesso a um alimento de qualidade. É importante você lavar os alimentos antes de consumir. Né? É importante fazer o controle zoonótico, o controle de animais. É perigosa a proliferação de animais nas cidades, porque eles podem funcionar como vetores de doenças. Então, isso são todas questões de saúde pública que são importantes e que envolvem ciência, envolvem biologia. Uma outra doença da retina que é comum é uma doença chamada doença macular, tá? Doença macular relacionada à idade ou degeneração macular. É a principal causa de cegueira em pessoas acima de 75 anos. E o que eu queria chamar a atenção para essa doença é que ela é muito mais comum em fumantes. Então é uma causa muito importante de cegueira e é muito mais comum em fumantes. Então a pessoa que fuma um maço de cigarro, ela tem 2,5 vezes mais chance de desenvolver essa doença. Aumenta bastante a chance. Então, pessoal, evitar o tabagismo, combater o tabagismo. É importante para você ter uma velhice com uma qualidade melhor, por exemplo, para prevenção de cegueira, né? Vamos comentar rapidamente também sobre a lente. Então, a lente, ela fica localizada entre a pupila e a íris. Ela está aqui, ó. Né? Qual que é a estrutura dela? Tem proteínas e tem células, só que a lente ela é transparente. Tá? Ela é transparente. Talvez você tenha aprendido isso aqui, né, lá no ensino, na educação básica, com o nome de cristalino. O cristalino do olho. Mas hoje em dia, em anatomia, não se usa mais esse termo cristalino, se usa o nome lente, porque é mais fácil de você associar e de lembrar, né? Essa lente do olho, ela também é avascular, ela não tem vasos, porque senão você ia enxergar, né, o fluxo sanguíneo nela. E ela fica presa aqui ao corpo ciliar por aqueles fiozinhos que eu já expliquei com vocês, que são as fibras zonulares. Uma doença comum associada à lente do olho é a catarata. Então, como eu disse, a lente do olho normalmente ela é transparente. Com o próprio envelhecimento, há uma tendência de você ter um fibrosamento da lente do olho. Você ter um acúmulo de colágeno nessa lente. E aí, aquela lente
que era transparente, como a gente consegue perceber nesse olho aqui, ela vai ficando esbranquiçada, como a gente consegue perceber no outro olho dessa pessoa. A lente transparente, ela permite a passagem de luz, para a luz incidir na retina. Ó. A luz vem, atravessa a córnea, que é transparente, atravessa o humor aquoso, que fica aqui na frente, que é transparente também, passa pela pupila, passa pela lente e atinge a retina. E aí eu formo uma imagem nítida. Quando a pessoa tem catarata, quando vai acumulando colágeno, e o colágeno é uma proteína branca, né, a lente vai ficando esbranquiçada. E aí o que acontece? Como ela está branca, ela começa a refletir a luz. Ó. Ela começa a refletir a luz para diversas regiões do olho. Com isso a imagem vai ficando ofuscada, tá? E a pessoa vai perdendo a visão até ficar completamente cega no estágio avançado da catarata. Existe tratamento. Qual que é o tratamento? Eles vão lá, tiram essa lente com catarata e colocam uma lente artificial nova, transparente. Ok? Aqui está mostrando que tem duas cavidades no olho, né? Ó, entre a lente e a córnea tem esse espaço, a gente chama de cavidade anterior. E fica preenchido com o quê? Com o humor aquoso. Da lente até aqui a retina, todo esse espaço aqui atrás, a gente chama de câmara pós-trema, tá? E essa câmara pós-trema, ela fica preenchida com um material que a gente vai chamar de corpo vítreo. Esse corpo vítreo, ele tem uma consistência tipo de um gel. Ele parece assim uma clara de ovo cru, sabe? Tipo um gel, ele é transparente também e ele vai preencher esse espaço. Agora, o que acontece? Esse corpo vítreo, ele fica aqui preenchendo esse espaço. E ele praticamente não é renovado. Já o humor aquoso que preenche aqui, ele tem uma renovação, uma velocidade de renovação maior. Então agora a gente vai começar a falar, né, de formação de imagem e assim por diante. Para a gente entender melhor a questão da formação da imagem, a gente tem que relembrar um conceito lá da física, que é o conceito de refração. O que é refração? A refração é quando a luz ela muda de direção, é quando eu vou desviar o caminho dos raios luminosos. Quando que a luz sofre refração? Ela sofre refração quando ela passa de um meio transparente para outro meio transparente que tem densidade diferente. Por exemplo, se você pegar um copo de vidro que é transparente, você colocar água nesse copo, e você colocar água até a metade do copo, e você colocar uma colher no copo, e você olhar aquela parte da colher que está dentro da água e comparar com aquela parte que está fora da água, não vai ter uma diferença? Repara bem na junção entre o ar e a água. Você percebe por que dá essa diferença? Porque são meios que têm densidade diferente. Ar, vidro, água, são todos transparentes, mas têm densidades diferentes. Então a luz, ela sofre refração à medida que ela passa de um meio para outro. Ela interage com a matéria, né? Então isso acontece no nosso olho também. A luz no nosso olho, ela sofre refração. Ela é mudada de direção. Por que o nosso olho faz refração com a luz? Para projetar a imagem lá na retina. E para projetar essa imagem com foco, com nitidez na retina. Por isso que a luz tem que ser refratada, tem que ser desviada, tá? Então, no nosso olho, 75% da refração é feito pela córnea e 25% da refração é feito pela lente do olho. Esse processo de refração, ele também faz uma coisa interessante. Essas duas lentes, a córnea e a lente do olho, vão então refratar a luz e projetar uma imagem, né, lá na nossa retina. Só que por conta desse fenômeno de refração, essa imagem, quando ela é projetada na retina, ela é invertida, ela é de cabeça para baixo. Tá? Estão percebendo a letra aqui? É uma letra A. Olha como é que ela é projetada lá na retina, de cabeça
para baixo. E ela também é invertida. O que estava à direita aqui fica à esquerda lá, e o que estava à esquerda aqui fica à direita lá. É assim que a imagem se forma na nossa retina, invertida e revertida. E o que se acredita é que quando a gente nasce, a gente começa a enxergar, nós percebemos essa imagem assim, invertida e revertida. Mas aí, com o tempo, né, a criança vai desenvolvendo, ela vai tentando pegar os objetos, ela não consegue, o cérebro dela, de alguma maneira, aprende a inverter essa imagem e a ajustar essa imagem para que a imagem que eu estou vendo corresponda com a realidade, com aquilo que está acontecendo ao meu redor. O cérebro aprende a arrumar, a ajustar essa imagem. Há o processo de acomodação que eu comentei com vocês. Tá? Então, uma coisa é eu enxergar um objeto que está longe, está distante, outra coisa é eu enxergar um objeto que está perto. Por quê? Porque para eu enxergar um objeto com foco, com nitidez, eu tenho que formar uma imagem desse objeto lá na minha retina. Ok? Quando o objeto está longe, a luz que está saindo desse objeto e que está atingindo o meu olho, esses raios de luz, eles estão como? Paralelos uns aos outros. E aí eu tenho que desviar essa luz, eu tenho que fazer essa refração na luz, eu tenho que fazer uma refração menor. Como eles chegam paralelos, eu tenho que refratar, eu tenho que curvar menos essa luz para essa imagem incidir em foco lá no fundo do meu olho, na retina. Agora, quando eu quero enxergar um objeto que está perto, a luz que está vindo desse objeto que está chegando no meu olho, esses raios de luz, eles não são paralelos entre si. Eles são divergentes, eles estão se afastando. Então eu tenho que refratar muito mais. Olha o tanto que eu tenho que desviar a luz aqui e compara com o tanto que eu tenho que desviar a luz aqui. Olha o tamanho da curvatura que a luz tem que fazer aqui e o tamanho da curvatura que a luz tem que fazer aqui. Aqui eu tenho que refratar muito mais a luz para conseguir incidir essa imagem em foco lá no fundo do olho. Ok? Aí isso é o que a gente chama de processo de acomodação. É um processo de você ajustar o teu sistema de lentes para focar um objeto que está distante ou focar um objeto que está perto. As duas coisas ao mesmo tempo a gente não consegue fazer. Então, por exemplo, é um teste, é um experimento bem simples e que você pode fazer aí agora. Você pega o teu olho, coloca o teu dedo, né, indicador, como eu estou fazendo, e coloca ele bem perto do teu olho. E aí você pode, ou você vai enxergar o teu dedo em foco, nítido, e o que está no fundo desfocado, ou você vai enxergar o que está no fundo nítido, em foco, e o teu dedo desfocado. Você não consegue enxergar as duas coisas ao mesmo tempo em foco, de maneira nítida. Ou você foca aquilo que está perto, ou você vai ajustar o teu sistema de lentes para focar o que está perto do teu olho, ou você vai ajustar o teu sistema de lentes para focar aquilo que está longe do teu olho. Porque você tem que, para enxergar um objeto que está perto, você tem que aumentar o poder de refração do teu olho. Você tem que refratar mais, você tem que deixar a tua lente com um poder maior de refração, para ela curvar mais, a lente tem que ficar mais divergente, a gente diz. Como que a gente faz isso? Tá? Então, nós temos duas lentes no olho. Nós temos a córnea e nós temos a lente. As duas fazem refração. A córnea faz a maior parte da refração, a lente a menor parte. Só que tem uma diferença muito importante entre a córnea e a lente. A córnea é uma lente que tem uma curvatura fixa. É igual à lente de um óculos. A lente de um óculos tem uma curvatura, faz uma refração na lente. Só que essa lente de óculos, ela é de vidro, ou ela é de policarbonato, ou ela é de cristal, só que ela é fixa, você não consegue mudar. Você não consegue deixar ela mais curvada ou menos curvada. Agora, a lente do olho não. Ela é uma lente que é ajustável.
Você pode ajustar a curvatura. Quanto mais curvada uma lente está, maior é o poder de refração dela. Quanto menos curvada, mais plana é uma lente, menor é o poder de refração dessa lente. E a lente do nosso olho é uma lente ajustável. Você pode aumentar ou diminuir a curvatura dela. E isso é o que faz o processo de acomodação. Quando você quer enxergar um objeto que está longe, tá? Um objeto que está longe, você deixa a lente do olho mais plana, mais achatada. E aí você foca um objeto que está longe, distante. Quando você quer focar um objeto que está perto, você deixa a lente do olho mais curvada, tá? Mais curvada. E isso aumenta o poder de refração e você consegue focar um objeto que está perto. Por isso chama acomodação. Você pode se acomodar para enxergar um objeto que está longe ou se acomodar para enxergar um objeto que está próximo. E tem algumas doenças assim bem comuns, né? Umas condições bem comuns que todo mundo já ouviu falar. Por exemplo, miopia ou hipermetropia. Tá? O que acontece na miopia? Na miopia, acontece que o poder, né, de convergência do olho é muito grande para aquele olho. Tá? Então, como o poder de convergência do olho é muito grande para aquele olho, a imagem se forma antes da retina. Então, nesse ponto aqui, antes da retina, a imagem está em foco. Mas aqui, ó, depois desse ponto, a luz converge e ela começa a divergir. Então, aqui na retina, a imagem não está em foco. Quando que isso vai acontecer? Isso vai acontecer quando o bulbo do olho de uma pessoa é muito longo, maior do que aqueles 2,5 cm, ou quando as lentes aqui, elas são muito convergentes, tá? Como que você faz para corrigir essa miopia? Você coloca uma lente côncava, uma lente que vai fazer uma divergência na luz aqui, ó. Não vai convergir, vai divergir a luz. E aí você consegue jogar essa imagem em foco mais para trás. Na hipermetropia é o contrário. O poder de convergência das lentes do olho é muito pequeno. E aí a imagem não se forma em foco na retina. Ela tenderia a se formar em foco fora da retina. Isso acontece porque o bulbo do olho ou ele é muito curto ou porque o sistema de lentes do olho tem um poder de convergência muito pequeno, tá? Para resolver isso, você coloca uma lente convexa, uma lente que é convergente, para auxiliar as lentes do teu olho e puxar essa imagem, o foco, mais para frente, em cima da retina. Eu coloquei lá no Moodle também um link para uma série de vídeos, tá? No YouTube, explicando essa questão de foco, explicando bem certinho essa questão de miopia e hipermetropia, com mais detalhes. Então, se vocês acompanharem aquela playlist que eu coloquei lá, vocês vão conseguir perceber isso com mais detalhes, tá? Para a gente encerrar, vamos falar aqui dos fotopigmentos, tá? Bem, eu acho que não vai dar tempo falar isso hoje, eu acho que ficaria muita coisa. Eu vou deixar para falar isso aqui a semana que vem, tá? Vou deixar para falar isso aqui a semana que vem. Vamos encerrar aqui a minha fala por aqui, para a gente ter um pedacinho de tempo ainda e a gente poder fazer perguntas e falar sobre a lista de presença. Então, deixa eu já disponibilizar a lista de presença para vocês.